Bom dia! Está a decorrer na Cinemateca Portuguesa até ao final deste mês o ciclo de atividades Foco no Arquivo. Sim, vamos falar de cinema português hoje. Como tal, viemos conhecer a história do cinema, bem como entender de que forma a Cinemateca Portuguesa consegue conservar todo este património. Viemos conversar com o diretor do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento da Cinemateca Portuguesa, o Sr. Dr. Rui Machado. Muito bom dia, Sr. Dr. Bom dia. Bom dia, Sr. Dr. Antes de mais, muito obrigada por ter cedido favoravelmente ao nosso convite. Sr. Doutor, em primeiro lugar, sabemos que este ciclo de atividades Foco no Arquivo se prende, pelo menos, com uma das principais missões da Cinemateca Portuguesa. Nesse sentido, gostaria muito que nos explicasse, que nos apresentasse este ciclo de atividades. Muito bem. Este ciclo foi uma orientação estratégica da direção da Cinemateca Portuguesa e, de facto, foca-se sobre dos grandes pilares da missão da Cinemateca. Eu diria que a Cinemateca tem dois grandes pilares. Um é a salvaguarda do património cinematográfico. Sim. O segundo é divulgar toda a história do cinema. Sendo que, neste caso, em janeiro, juntam-se as grandes missões. Porquê? Porque vamos divulgando a história do cinema através do património cinematográfico que é salvaguardado pela Cinemateca. Nós achamos, a Cinemateca achou, Sim, que o arquivo, sendo uma atividade de retaguarda, tal como noutras cinematecas, era importante, até porque hoje há alguns constrangimentos relativamente ao trabalho normal do arquivo, que elas fossem conhecidas. Não só os constrangimentos, mas também o que é feito para que o cinema chegue à tela. E isso muitas vezes é desconhecido pelo público em geral. sei que há visitas guiadas, não é? Esse foi outro dos... Portanto, a programação de janeiro dividiu-se nas sessões normais, em Lisboa, alguns colóquios temáticos acerca do arquivo, acerca da conservação patrimonial, que também tem-se realizado em Lisboa, e as visitas ao arquivo. São visitas públicas, nós geralmente não temos esse tipo de visitas porque não temos estrutura para as ter, mas no âmbito de uma programação cujo arquivo está no foco, era muito importante também incluir essas visitas aqui ao ANIM para que o público em geral tivesse uma noção do que é que custa preservar o cinema e o património cinematográfico. Muito bem. E falando agora, fazendo a ponte com a questão do papel da Cinemateca Portuguesa na literacia em cinema por parte dos portugueses. De facto, tudo que esteve a expor nesse sentido, portanto, faz com que, de facto, possamos ver esse papel, não é, da Cinemateca, que de facto contribui para a aquisição de competências na área cinematográfica, quer a partir do visionamento do material, da forma como se conserva esse mesmo material, até mesmo da semiótica do cinema, não é? Sim, nomeadamente eu julgo que toda a atividade de retaguarda ainda está muito pouco divulgada no conhecimento do público. Ou seja, muitas vezes as pessoas veem a imagem na projeção ou na tela e muitas vezes não têm a noção do que é que implica essa imagem estar na tela. O que é que, exatamente. E aí é muito importante, julgo ser muito importante este foco no arquivo. Obviamente que as pessoas vão tendo conhecimento da história do cinema, até porque é uma das... É um tema corrente hoje. É um tema corrente, é um dos princípios da Cinemateca, é divulgar toda essa cinematografia, nacional ou internacional, mas eu acho que este mês as pessoas que estiveram atentas à programação da Cinemateca adquiriram alguns conhecimentos relativamente à conservação patrimonial, que também é muito importante para também se ter uma noção do que é que custa essas imagens chegarem até nós. Ou seja, vemos uma imagem da Canção de Lisboa, pegando um exemplo que o público em geral conhece, é importante saber que aquela imagem, que já tem mais de 80 anos, como é que ela chega até hoje, até ao ecrã, quer seja no cinema, ou na televisão, ou no DVD. E como é que se faz essa pedagogia ao nível mesmo do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento? Explicando um bocadinho todas as tarefas da salvaguarda, ou seja, tentar explicar que os filmes têm que ser conservados nos suportes originais. Sim. Neste caso, pegando novamente na Canção de Lisboa, que é um bom exemplo. Pegar no original. Exatamente, é um filme que o original tem mais de 80 anos, ou perto disso.
Estamos a falar em imagens que estão em suportes que são muito frágeis do ponto de vista químico e físico, portanto é preciso ter condições para conservar esses suportes originais. É preciso também preservá-los, e isso já é o outro conceito da atividade de salvaguarda, que é duplicá-los para novos suportes em filme, continuamos a falar em filme, e obviamente que depois digitalizá-los para um acesso mais massivo também a outras comunidades que não a cinematográfica que vai à sala de cinema da Cinemateca. Até porque hoje o cinema está a ser divulgado em digital. A película, neste momento, já não é um suporte de distribuição normal, embora as cinematecas tenham um papel relevante e essencial para ainda manter a película como o suporte em que os filmes foram feitos. Mas hoje reconhecemos que essa divulgação em película vai ser feita apenas em cinemas especializados, como a Cinemateca. Exato. E por isso também é importante ter esses suportes digitais, mas só depois de preservá-lo todo em película. Portanto, é um ciclo, exatamente. Eu diria quase que é um conjunto de elos que estão todos interligados. O que é mais fascinante? O que é que o fascina mais em todo este processo? Calculo. O cinema, acima de tudo, não é? Eu sou apaixonado pelo cinema, sempre fui. Aliás, quem trabalha na Cinemateca tem mesmo que ser apaixonado pelo cinema. E depois também perceber um bocadinho a importância e o papel das cinematecas para que esse cinema perdure no tempo, não só para mim, mas para os nossos filhos, netos. Claro, é importante. Falou-me curiosamente, deixou-me uma pista para a próxima pergunta, que é de facto esta articulação, esta bonita articulação que é entre nós, a bonita articulação que há de facto entre a história da Cinemateca e a história do nosso país. No fundo é algo que está intrínseco, não é? Sim, o século XX. Como é que vê como é que faz essa análise? O cinema atravessou todo o século XX. Não é? Aliás, começou ainda no final do século XIX e todo o século XX e já no século XXI. E, portanto, eu julgo que já ninguém consegue imaginar uma história contemporânea sem a imagem em movimento a relatá-la. E por isso a história do século XX, toda ela está marcada por eventos que têm sempre um registro qualquer, ou fotográfico ou em cinematográfico. O registro da vida e da história. Exatamente. E portanto, obviamente que as cinematecas também têm um papel muito importante nisso. Não é só na divulgação do cinema como arte, mas também no cinema como um testemunho. Exato. Nesse sentido, a aposta também nos documentários, não é? Aliás, até as ficções acabam por ser depois um registro e um testemunho. Exato. Nós, quando vemos um filme, por exemplo, que eu só vou pegar outra vez na Canção de Lisboa, que é fácil, porque assim estamos sempre a falar no mesmo caso. O espectador conhece a Canção de Lisboa, exatamente, o filme de Continel e Telmo, com o Vasco Santana, Beatriz Costa, António Silva, uma daquelas comédias do período de ouro do cinema português, das comédias. A Canção de Lisboa já é um testemunho também daquela época, dos anos 30. Pela arquitetura, pelo tipo de automóveis que se vê a passar, pela indumentária, portanto, pelos costumes. E, portanto, qualquer registro, quer seja documentário ou ficção, acaba por ter um testemunho da vivência da altura em que essas imagens foram produzidas. E, de facto, a Cinemateca, sendo esse espelho, no fundo, do que se passa no país, e em alguns casos também no mundo, acaba por seduzir as pessoas e incentivá-las a abraçar, no fundo, essa aquisição de conhecimento, que no fundo também é a sua história, e foi a história dos seus antepassados. E a prova disso é a quantidade de pedidos de investigação de imagem que nós temos, não só de pessoas que estão a estudar cinema, mas também de investigadores de outras áreas, de história, de arquitetura, de sociologia, antropologia. Portanto, todos eles têm aqui um universo de filmes conservados, preservados, e que são alvo de investigação para as suas teses, para os seus trabalhos. E tem material suficiente para ter um bom universo e uma boa amostra de estudo. Julgo que sim. É inegável esse facto. Julgo que sim. E os números não desmentem, portanto, ao longo dos anos, desde que o ANIM começou a funcionar em 1996, o número de investigadores e de pedidos de acesso ao arquivo não para de crescer. Exatamente. Em termos de desafios, no que diz respeito aos desafios da Cinemateca, e neste caso em particular do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, da Cinemateca, como é que o Sr. Dr. Rui Machado vê esses desafios de conservação deste património em 2013? Quais são, assim, como é que vislumbra estes? Nós estamos neste momento numa fase, eu já não diria de transição, porque ela já aconteceu, que é a passagem do analógico para o digital. Hoje,
a distribuição do cinema já é feita de uma forma digital e a produção do cinema também já é feita de uma forma digital, ou seja, começou a surgir um novo património que as cinematecas não estavam habituadas a trabalhar, já nascido em digital. Sim. E isso é um grande desafio para todas as cinematecas, uma vez que os formatos analógicos, portanto, película, são muito mais resistentes ao tempo. Paradoxalmente, dizíamos de antes que eram frágeis, mas comparando com os novos suportes digitais, os formatos analógicos são muito mais resistentes ao tempo. E, portanto, estamos a falar de um património ainda mais efêmero e que requer novas abordagens de salvaguarda e conservação e já nem digo preservação, migração. E isso exige novos conceitos, novas metodologias e, já agora, novos investimentos. Uma vez que, ao contrário da película, em que poderíamos preservar ao longo dos anos e os filmes que não eram preservados não estavam em risco, uma vez que os suportes eram resistentes e continuariam a sobreviver, o digital não tem essa margem, ou seja, tem que ser toda a coleção periodicamente migrada para novos formatos digitais. Não podemos deixar nada para trás. Se deixarmos para trás, estamos em risco de perder esse património. Mas quer dizer, é possível, é execuível agora em 2013 conseguir fazê-lo? Atualmente a Cinemateca está com grandes restrições nessa matéria, em orçamentais, de investimento, mas eu acho que não é só a Cinemateca, eu acho que todas as cinematecas têm este desafio, algumas estão mais bem preparadas do que outras, mas o património digital suscita novos desafios que o analógico nunca suscitou. Na sua ótica, enquanto especialista e portanto, profissional nesta área do cinema e sendo diretor do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, na sua ótica, o que é que o digital... Pronto, sabemos que há sempre vantagens e desvantagens, mas na sua ótica, o que é que o digital poderá dar de acréscimo? Bom, primeiro de tudo, o digital não deve ser discutido nem criticado pelos arquivos, ou seja, é um dado adquirido. A indústria de produção audiovisual está direcionada para aí, por várias razões, tem a ver, é incontornável, portanto não há maneira de dizer que estamos mais no analógico do que o digital. Mas em termos de imagem... Agora, há um princípio que uma cinemateca, como o Museu do Cinema, deveria ter, e a Cinemateca tem, a Cinemateca Portuguesa, que é todos os filmes produzidos de uma forma analógica deveriam ser mostrados nessa forma. Até porque é uma maneira de respeitar o formato original. Sim. Para não falar na questão e na grande vantagem patrimonial, uma vez que as películas ainda resistem muito mais ao tempo do que o digital. Mas o digital tem, para além de ser um novo património e que não pode ser, não podemos dizer que o património digital é pior do que o património analógico, é património igual, de uma forma igual. De qualquer forma, o digital também tem tem fragilidades, isso tem, do ponto de vista de salvaguarda e preservação, mas tem grandes vantagens, em termos, por exemplo, de divulgação de todo o património cinematográfico. É impensável hoje estarmos em casa a ver um filme projetado em 35mm, enquanto que com o computador nós podemos ver essas imagens em casa confortavelmente, obviamente com outro tipo de utilização da imagem, ou seja, não substitui a ida ao cinema para ver o filme numa tela grande, mas, por exemplo, do ponto de vista de investigação, obviamente que o digital é uma ferramenta muito mais útil para quem está a investigar. Hoje, por exemplo, vai à Cinemateca Portuguesa, o site, e tem a Cinemateca Digital, onde tem lá filmes que já foram preservados em película e que já foram digitalizados para fins de acesso. Portanto, o acesso é a grande vantagem do digital. A pessoa pode estar no outro canto do mundo e Exatamente. conseguir aceder rapidamente. Falando agora, por último, aqui numa questão também que é muito premente para o nosso público, nomeadamente para as crianças. Sabemos que a Cinemateca tem vindo a dedicar-se, de facto, à divulgação e ao ensino de boas práticas, de aquisição de cultura cinematográfica, mostrar às crianças o que é o cinema e o que é que foi a origem do cinema, não é? Desde tempos já remotos. E de facto, gostaria de... Pronto, sabemos que, de facto, a aquisição de skills, não é? De ferramentas ao nível cinematográfico faz também, contribui para uma boa cidadania. Nesse sentido, pronto, é de facto de ressalvar e de frisar o papel que a Cinemateca tem vindo a ter ao nível, de facto, da transmissão da cultura cinematográfica aos mais novos. Gostaria que me falasse um pouco deste projeto
que de facto tem vindo a ter bons resultados a partir da interação com a escola? Sim, essencialmente esse serviço é feito pela Cinemateca Júnior, que foi uma das últimas, um dos últimos projetos da Cinemateca, que tem à volta de 5 a 6 anos, e que também teve um grande impacto social e um grande sucesso, não só ao nível das escolas, mas também ao público em geral. A Cinemateca Júnior está instalada no Palácio Foz, que é um dos poucos cinemas que existem neste momento no centro de Lisboa, e onde as crianças podem ver todos os sábados uma sessão com um título representativo da história do cinema, quer seja ele o cinema infantil ou juvenil, ou até mesmo também algum algum título marcante da história do cinema em geral, até porque nós achamos que as crianças não devem só ver desenhos animados ou animação, também têm de ver um bocadinho toda a história. Os primeiros filmes. Exatamente. Mas não só, também temos ateliês, como disse muito bem, que permitem explicar um bocadinho tudo isto, o que é o cinema, como é que é feito o cinema, como é que se chega à tela, por exemplo. Toda uma história que também antes do cinema, o chamado pré-cinema, que antes de surgir em 1895 o cinema, já havia uma série de equipamentos que as pessoas tinham para ver imagens projetadas, as famosas lanternas mágicas e por aí fora. E nesse sentido a Cinemateca Júnior tem sido um grande sucesso e que tem permitido, primeiro, uma primeira abordagem dos miúdos e das pessoas mais jovens ao cinema, e poderíamos dizer que é quase uma ponte depois para a Cinemateca uns metros mais acima da Barata Salgueiro. Exatamente, por isso é uma plataforma de... Exatamente, de passagem, de ensino, obviamente de ensino e de aquisição de conhecimentos cinematográficos, que depois será complementada com as atividades normais da Cinemateca na programação mensal. E o Dr. Rui tem tido algum feedback por parte de professores, por exemplo, no que diz respeito ao impacto ou aos efeitos que este visionamento tem tido ao nível do... Houve já, tem havido primeiro protocolos com o Ministério da Educação, onde há uma ida massiva de diversas turmas de diversos anos à Cinemateca Júnior. Devo dizer que exibições ao público só ao sábado, mas durante toda a semana a Sala do Palácio Foz tem escolas a ver filmes, a ver a exposição, a falar um bocadinho sobre o cinema, e nesse sentido o impacto é muito positivo, tem sido muito positivo. Para terminar, Dr. Rui, queria lhe perguntar, portanto, quando pensa em cinema português, é um breve depoimento para fechar mesmo a entrevista, que é, de resto, uma prática habitual, peço desculpa. Quando pensa em cinema português, quais são as primeiras impressões ou os primeiros pensamentos que o assaltam? Bom, eu como diretor de um arquivo, para mim o cinema português é tão importante o documentário como a ficção. Do ponto de vista de salvaguarda, o diretor tem que ter essa preocupação. Obviamente que depois, como espectador, diria que aprendi muito ao trabalhar aqui no ANIM, a ver uma parte de cinema que é mais difícil as pessoas no geral verem, que é todo o universo documental, todo o universo de imagens de atualidades, que é mais difícil o público em geral ver. Este mês tiveram um grande acesso a elas na programação da Cinemateca, mas é um cinema que tem uma escola, e é um cinema português, tem características muito intrínsecas, tem uma cinematografia muito intrínseca, com características muito próprias. Nesse sentido, eu julgo que obviamente que é uma cinematografia pequena. Eu não sei se tem noção, mas desde 1895, pouco mais de 1000 filmes foram produzidos, se estivermos a falar no universo das longas-metragens. Esse é um número ridículo comparado, por exemplo, com os grandes países. Tem a ver também com uma dimensão financeira que o cinema precisa. O orçamento também determina muitas vezes assim. Exatamente, e nós temos um mercado muito pequeno e, portanto, é um cinema que tem de ser financiado, senão ele não sobrevive. Mas, acima de tudo, é um cinema que tem uma característica, tem um corpo. Não é? E depois tem evoluído ao longo dos tempos, do cinema mudo, que curiosamente perdeu-se muito pouca coisa comparando com outras cinematografias, mas isso também tem a ver um bocadinho
com a dimensão da produção. Nós produzimos sempre muito menos do que os outros países, ou pensar nos países França, Inglaterra. Quando se faz a meta-análise,